castelo forte é o nosso Deus. Meus irmãos, então mais uma vez, uma alegria nós podermos estar juntos aqui, na manhã do domingo, dia do Senhor, para podermos estudar acerca deste tema que nós temos tratado, que é a respeito de Deus e das suas perfeições. Hoje, com a graça do Senhor, nós vamos encerrar este tópico e, com isso, a gente vai encerrar o segundo capítulo, da Confissão de Fé, e a gente vai entrar no terceiro capítulo, que trata dos decretos divinos, dos decretos de Deus. Um capítulo muito rico e que traz bastante discussão, dentre as propostas teológicas, porque é um capítulo que vai tratar especificamente do modo como Deus executa, os seus decretos, do modo como Ele ordena todas as coisas. E aí, às vezes, isso traz algum impacto na vida cristã, porque as pessoas não querem, em geral, ter alguém que mande nelas, O ser humano quer ser autônomo sempre. Então, isso gera muitas discussões, mas é um assunto que nós vamos, com a graça de Deus, iniciar posteriormente. Hoje nós vamos fechar, então, tratando do último parágrafo do capítulo 2 da Confissão de Fé, que é o capítulo que trata da Trindade, o parágrafo, melhor dizendo, que trata da Trindade. Pode passar nesse para o próximo? Isso. Eu estou sem a projeção ali na TV. Aí, se alguém puder me ajudar ali para eu facilitar a minha leitura também. Bom, esse tema, meus irmãos, da Trindade, é um tema bastante complexo, muito difícil de ser estudado, e a razão dessa dificuldade é porque a palavra de Deus ela não discute esta questão da Trindade, ela simplesmente apresenta um único Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós não temos assim um estudo explicativo, a respeito de como estas coisas funcionam dentro da Trindade, na relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. O que nós temos são exemplos bíblicos, versículos bíblicos, que mostram a existência de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, as três pessoas sendo um único Deus, com propriedades distintas, mas, ao mesmo tempo, agindo em conformidade com esta organização trinitária, de três pessoas. Então, nós vamos, na verdade, fazer aqui uma recuperação de alguns textos bíblicos que vão nos mostrar como que estas três pessoas atuam para fazer com que o plano de um só Deus seja realizado, seja executado. Não precisa, meus irmãos, de gerar na nossa cabeça preocupação quanto a tentativas de explicar em detalhes como isso funciona, porque a gente sabe que a Trindade, esta triunidade divina, é um milagre. É um milagre. A Trindade ela não pode ser explicada com a lógica humana. Não há lógica matemática, lógica humana que vai explicar esse mecanismo, de você imaginar, mas espera aí, tem Jesus que foi uma pessoa, esteve aqui e, ao mesmo tempo, Ele é Deus como o Pai, mas são duas pessoas diferentes. Como isso funciona? Nós não vamos conseguir explicar. E a Bíblia não se preocupa em explicar. Não há um texto bíblico, nem de Jesus, nem dos apóstolos, que foram os mestres da igreja, que discutiam isso, que apresentavam isso. Em nenhum momento você vai ouvir Jesus falando ou defendendo a doutrina da Trindade. O que Jesus faz, na verdade, é se apresentar como Deus, se apresentar como Filho de Deus e realizar nas suas obras as obras de Deus.
Então, o versículo clássico, que a gente vai inclusive citar aqui, é quando Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. Esse é o texto talvez mais curto, e de fato ele é bem curtinho, é só esse versículo, em que Jesus assume dizendo: eu e o Pai somos um mesmo Deus. Então, a partir destes textos é que nós vamos verificar a complexidade dessa doutrina da Trindade, desse milagre, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é tão interessante que os próprios teólogos de Westminster, os nossos irmãos que elaboraram a confissão de fé, eles foram muito prudentes quanto a isso, porque só há este parágrafo que os irmãos estão lendo a respeito deste tema da Trindade. Eles não arriscaram, eles não especularam de como explicar essa doutrina. Eles foram submissos à palavra de Deus, humildes, diferente às vezes de muita gente por aí, desses teólogos modernos que às vezes querem explicar tudo, e acabam gerando até mais confusões, na igreja. Eles foram comedidos, foram simples, e eles disseram: olha, nós vamos falar só o que a Bíblia fala, não vamos entrar em especulações, em tentar explicar o que não se explica, vamos ficar com o que a Bíblia fala. E nisso eles produziram então esse pequeno parágrafo, que nós estamos lendo aí projetado, e eu vou pedir aos irmãos para a gente ler juntos, para então começar aqui a nossa pesquisa, nas Escrituras, mostrando aqui vários textos, e eu vou fazendo também algumas observações a respeito de algumas ideias, que os teólogos reformados eles apresentam em relação à Trindade. Vamos ler então este parágrafo? Vamos lá. Na unidade da divindade há três pessoas, de uma mesma substância, poder e eternidade: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. É isto que a confissão fala a respeito da Trindade Santíssima. Vejam que é um texto muito resumido, objetivo. Daí vão sair muitas doutrinas complicadas, que inclusive são pregadas hoje. Talvez a mais conhecida delas seja aquela que é replicada pelos testemunhas de Jeová. Os testemunhas de Jeová, eles não aceitam esta ideia de que Jesus Cristo ele é Deus na mesma substância. Para eles, Jesus foi criado, não é, como diz o texto da confissão, eternamente gerado do Pai. Então, é um tipo de teologia que nós chamamos de modalismo. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque são assuntos complexos, mas, resumidamente, o Filho não é da mesma substância do Pai. Então, o Filho, Jesus Cristo, ele é gerado, ele não é eterno como o Pai, ele nasceu, ele teve um início, ele não é eterno, e daí os irmãos já sabem onde isso vai nos levar. Negar a eternidade de Jesus vai complicar muita coisa na Escritura Sagrada, inclusive a criação, porque nós vemos que na criação Jesus Cristo estava ali presente, porque ele é eterno. João diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Então, negar esta eternidade de Jesus já é um grande problema. Os testemunhos de Jeová, portanto, eles têm doutrinas como estas, Por isso, não abra a sua porta para um testemunho de Jeová, a menos que você queira e tenha o propósito de evangelizá-lo, o que será muito difícil, porque ele já tem uma cabeça muito ideologicamente fechada, e a menos que, de fato, seja um terreno fértil ali, preparado pelo Espírito Santo do Senhor, eles vão te dar ouvidos, mas é muito difícil, porque é uma seita bastante enrijecida nestas propostas que eles fazem.
E uma delas, então, é esta, é negar a Trindade, né? O que para nós é fundamental na nossa compreensão da teologia. Muito bem. Então, o que é que nós vamos fazer aqui, como eu disse aos irmãos? Nós vamos coletar alguns textos bíblicos, e eu vou, como sempre, né, tenho feito, seguir aqui a expressão didática, né, o texto que é utilizado pela teologia do pastor Joel Bick, e vou seguindo aqui, né, alguns tópicos que ele coloca e tentando explicar aos irmãos. O primeiro texto que eu gostaria de ler é o texto do Evangelho de Marcos, que, aliás, né, nós já temos lido aqui na escola dominical. Alguns pastores sugerem que o Evangelho de Marcos é talvez o evangelho mais indicado para quem deseja conhecer de maneira rápida o Evangelho de Jesus Cristo, né? Porque, de fato, Marcos é o evangelho mais curto, é o mais sintético de todos, ele não se aprofunda em muitos detalhes e ele faz uma leitura rápida, o que não significa dizer que não seja profunda, mas ele faz uma leitura rápida acerca de Jesus Cristo e do ministério de Jesus. Então, veja logo no primeiro versículo, Marcos capítulo 1, versículo 1, veja como que Marcos, então, ele define o seu evangelho. Vamos ler juntos? Marcos 1:1. Vamos lá. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Observe, então, que logo de início nós encontramos aqui o Pai, Deus, e seu Filho, Jesus Cristo, né? Portanto, o evangelho já considera que Cristo ele faz parte desta filiação com o Pai. Agora vamos ver no versículos 10 e 11. Vamos ler o 9, 10 e 11. Aí mesmo, em Marcos 1. Vamos lá. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Observe que aqui nós temos também a Trindade sendo mostrada, né? Nós temos o Filho sendo batizado, Jesus, homem. Nós temos o Espírito descendo sobre ele, o Espírito de Cristo, o Espírito do Pai. Por isso que o texto ele diz, né, que o Espírito ele é procedente do Pai e do Filho. Portanto, quando você diz Espírito Santo, você está falando do Espírito de Deus e do Espírito de Cristo. Aliás, esta expressão Espírito de Cristo ela é utilizada por Paulo. Não é? Paulo diz o Espírito de Cristo. Então, o Espírito Santo que está em Deus é o Espírito Santo que está em Cristo. E é o Espírito Santo que está em nós, quando convertidos pelo poder dele mesmo, do Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Então nós temos aqui o Filho sendo batizado, o Espírito descendo sobre ele e o Pai fazendo esta declaração solene, né, de que tu és o meu Filho amado, em ti eu tenho todo o prazer. Então aqui você tem a Trindade sendo mostrada, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, os irmãos estão vendo que esta doutrina, como eu disse, ela não é uma doutrina explicada na Bíblia, mas ela é uma doutrina mostrada na Bíblia. São coisas diferentes, né? Por exemplo, na doutrina da justificação, ela é explicada. Se você abre o texto de Romanos, a carta de Romanos, você vai ver ali todo o processo de Paulo mostrando que o homem caiu em pecado, a depravação total, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Depois Deus providenciou Cristo para vir, morrer e tornar justos aqueles que forem salvos por Ele, né? Que o aceitarem como Senhor e Salvador. Ali é a doutrina da justificação, ela está claramente explicada. A ressurreição também é explicada. Se você pega textos, por exemplo, dos evangelhos, mostrando como que a ressurreição aconteceu,
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, Paulo faz um capítulo extenso só para explicar como é a ressurreição, quais são as consequências. Então você tem a explicação. Na Trindade você não tem uma explicação. Você não tem, como eu disse, uma aula de Jesus ou dos apóstolos falando sobre isso. Mas ela é mostrada, ela é evidenciada por meio de textos como estes que nós acabamos de ler. Textos que consideram a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo num mesmo contexto, num mesmo lugar, cumprindo cada um deles o seu próprio papel. Então, tanto é que a palavra Trindade ela nem aparece na Bíblia, né? É uma palavra que não tem na Bíblia. Você pode fazer uma pesquisa aí na sua chave bíblica, você vai ver que não aparece a palavra Trindade. Não aparece, né? Porque a Bíblia, repito, ela não discute esta doutrina, ela apenas mostra esta doutrina. E o que a gente aprende então é que há, meus irmãos, um evangelho chamado de trinitário. Então, o evangelho que nós pregamos e que nós vivemos, ele é um evangelho que não pode excluir nenhuma das pessoas da divindade. O evangelho que nós pregamos é um evangelho em que o Pai exerce um papel fundamental de iniciar a salvação, de eleger aqueles a quem Ele quer salvar. Cristo continua este trabalho, realizando a obra que o Pai ordenou que Ele realizasse, que é exatamente vir para salvar o seu povo dos pecados deles, Mateus 1, 21, João 1, 14, tornou-se homem, veio, morou entre nós, para mostrar a glória do Pai, e o Espírito Santo, que veio como outro consolador para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e para aplicar esta mensagem do Evangelho aos nossos corações. Então, os irmãos percebem que o Evangelho ele não é apenas a pregação a respeito de uma das pessoas. O Evangelho é uma pregação que envolve as três pessoas. Muito embora nós enfatizemos a pessoa de Jesus Cristo, né? Nós inclusive nos autodenominamos cristocêntricos, porque nós somos aqueles que, como cristãos, nós evidenciamos a pessoa de Cristo, mas nós não podemos nos esquecer de que nós também, ao evidenciarmos a pessoa de Cristo, nós estamos evidenciando o Pai e o Espírito, porque Cristo ele não é autônomo, Cristo ele não vem sozinho, Cristo ele se relaciona com o seu Pai. Nós acabamos de ver aqui que o Pai deu autoridade a ele para ser aquele que demonstraria a glória eterna. E o Espírito é aquele que vem para convencer as pessoas da salvação realizada na pessoa de Cristo Jesus. Então, o Evangelho ele é um Evangelho do Pai, o Evangelho do Filho e o Evangelho do Espírito. Nós não podemos nos esquecer de compreender o que cada uma destas pessoas realiza na obra da salvação e, inclusive, que tipo de culto nós devemos prestar a esse Deus. Porque o culto que nós prestamos a Deus não é um culto que nós prestamos apenas a uma das pessoas, mas nós prestamos um culto às três pessoas, que são um único Deus. Então significa que o nosso culto ele deve ter a reverência digna do Pai, que é Deus o Pai, a mediação que é fundamental e inegociável de Cristo, que é por meio de Cristo que nós entramos na presença do Pai, e o culto ele é espiritual, ele precisa ser movido pelo Espírito de Cristo, não é? Então observe que as três pessoas elas estão atuando no culto que nós prestamos a Deus. O culto que nós prestamos a Deus deve focar a Trindade, não é? O Evangelho trinitário deve ser o nosso motivo de adoração e de louvor, não apenas o Pai, não apenas o Filho e nem o Espírito Santo. Esta é a razão, por exemplo, porque nós não somos pentecostais no sentido clássico do termo. Porque o pentecostalismo, ele entende que a continuidade dos dons
de revelação, de línguas, de profecias. Estes fenômenos que aconteceram na igreja primitiva, ou mesmo do passado, esses fenômenos deveriam continuar, porque para os pentecostais eles são demonstração da atuação do Espírito Santo na vida da igreja. Então, por isso eles são chamados pentecostais. Eles continuam o Pentecostes, que é o derramamento do Espírito Santo. Por isso eles são chamados de continuistas. Continuistas. Os pentecostais são continuistas, ou seja, eles entendem que o Pentecoste aconteceu e continua. Certo? Então, nós hoje deveríamos manifestar as mesmas habilidades que aqueles irmãos lá do Pentecostes manifestaram. Então, por isso eles entendem que quando alguém é convertido, ele é batizado pelo Espírito Santo, o que significa necessariamente manifestar um dom daqueles que foram manifestados no derramamento do Espírito Santo lá no Pentecostes. Então, por isso que o falar em línguas para os pentecostais é uma marca de conversão. A pessoa precisa falar em língua para ela demonstrar, é como se fosse uma profissão de fé. Ela demonstra que ela foi batizada por aquele Espírito e ela agora é dominada por um Espírito que é o Espírito Santo, né? Nós que somos reformados, nós não somos continuistas, nós somos cessacionistas. Nós entendemos o seguinte, que estes dons, eles existiram na igreja, foram muito importantes para o estabelecimento do Evangelho, mas, uma vez que Cristo veio, ele então finalizou a necessidade da manifestação desses dons. Porque nós devemos entender que Cristo, ele é o cumprimento, Paulo diz lá em Coríntios, né, que em Cristo nós temos o sim e o amém de Deus. Então, Cristo, ele é o cumprimento solene de todas estas coisas. De modo que o dom espiritual agora não é mais estes dons que foram manifestados no Pentecostes, mas são dons que nós chamamos de fruto do Espírito. Então, o verdadeiro dom que nós reformados cultivamos é o dom espiritual, sim, ele continua espiritual, mas agora ele é manifestado não mais por línguas, não mais por profecias, ele é manifestado por um fruto espiritual: amor, alegria, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estas virtudes cristãs são espirituais. E agora o crente no Senhor Jesus Cristo, batizado pelo Espírito Santo, é o crente que vive uma vida frutificando os dons do Espírito Santo, frutificando o Espírito Santo nele. Então, o verdadeiro batismo espiritual não é o falar em línguas, não é a profecia, não é o dom de cura ou qualquer outro tipo de manifestação externa, mas é um coração quebrantado, transformado, a ponto de minha vida manifestar estas virtudes espirituais que são próprias do cristão. Então, é por isso que nós, reformados, presbiterianos, nós não entendemos que alguém que diga, eu me converti, eu recebi o Espírito Santo, ele precise necessariamente falar em línguas. Porque a manifestação ou a confirmação desta recepção do Espírito Santo não é uma confirmação específica de um dom específico, mas é a manifestação do fruto do Espírito, é o testemunho cristão. Por isso que quando alguém vai diante do conselho se apresentar para se tornar membro da igreja, o conselho observa, né, exatamente estas características. Quer dizer, este alguém, ele demonstra na sua vida regular ser alguém de fato transformado. O conselho não pergunta para a pessoa, você já falou em línguas? Você já fez alguma profecia? Não. O conselho observa e fala, essa pessoa, ele vive buscando aperfeiçoar-se, santificar-se na palavra de Cristo. Ele cultiva o dom do Espírito Santo, ele está crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. São estas as perguntas que nós devemos fazer a nós mesmos e aquelas pessoas que vêm e que demonstram aceitar o Evangelho, porque isto é o batismo do Espírito Santo, percebe?
Então, Jesus, por exemplo, ao ter sido batizado pelo Espírito Santo, aqui neste texto que nós acabamos de ler, ele não saiu falando em línguas, certo? Jesus não falou em línguas, Jesus não fez nenhuma profecia, Jesus continuou como ele estava, né? Diz o texto que ele foi, inclusive, levado para ser tentado por Satanás. Então, foi exatamente o oposto do que os nossos irmãos, a quem nós respeitamos, né? Os nossos irmãos pentecostais, o oposto do que eles defendem. Então, nós não somos continuistas. Nós não entendemos que os dons de Pentecostes permanecem. Nós somos cessacionistas. Nós entendemos que esses dons, eles cumpriram um papel específico na igreja, foram importantes, mas houve um tempo em que eles deixaram de ser importantes, porque o grande objetivo deles era mostrar Jesus Cristo. Uma vez que Cristo veio e cumpriu o seu ministério, hoje nós não precisamos mais desses dons, porque a palavra ela é completa. E tudo o que se precisa saber a respeito de Jesus está na Bíblia. Não é preciso que alguém levante durante um culto e diga, eu tenho a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Não, porque onde é que nós lemos assim diz o Senhor? Na Escritura. Então, como o reverendo Nicodemos costuma dizer, né? Se você quer ouvir assim diz o Senhor, abra sua Bíblia e leia. Né? Assim diz o Senhor, abra sua Bíblia e leia. Ali Deus está dizendo, né? Então, hoje nós temos o fechamento da Escritura, que é exatamente onde Deus nos fala. Então, nós não precisamos de novas revelações do Espírito, não precisamos de manifestações extraordinárias. Lá mesmo no Novo Testamento, Paulo já começava a discutir isso, porque os crentes de Corinto começaram a fazer uma espécie de disputa, né, entre eles, dizendo, olha, quem fala mais em línguas, quem cura mais, e aí eles começaram a fazer uma escala de quem é mais crente, né? Os crentes, quem é mais espiritual dentre os crentes. E Paulo corrige isso quando ele escreve aquele capítulo maravilhoso que nós sabemos, que é o capítulo 13 da primeira carta de Corinto, né? Quando ele fala, irmãos, olha, vocês querem mesmo procurar um dom excelente? Esse dom é o amor, né? Não é falar em línguas, não é profetizar. Paulo chega a dizer, olha, eu prefiro falar 5 palavras na língua de vocês, que vocês vão entender, do que 10.000 palavras em outras línguas que vocês não vão entender. Porque a ideia de Paulo qual era? O amor, ele edifica. O amor, ele não divide. Então, não há essa divisão de eu sou mais espiritual, eu sou o espiritual médio, eu sou o espiritual pequenininho. Não há essa escala, né, na vida cristã. Não há competição na vida cristã. Todos nós somos um mesmo povo que devemos nos ajudar uns aos outros, Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo, aconselhando mutuamente, para que todo mundo cresça no mesmo jeito, né? Eu vou suportando ali o meu irmão, vou trazendo o meu irmão para perto de mim, para que ele cresça comigo, e nós sejamos uma igreja forte, uma igreja atuante, uma igreja verdadeiramente vigorosa na fé, né? E isso não passa por manifestações de dons exteriores. Não é porque alguém fala em língua, alguém profetiza, não. Isso tem a ver com o viver cristão diário, que é exatamente aquilo que eu disse, o fruto do Espírito Santo atuando no coração. Então, eu fiz toda esta abordagem aqui em relação ao Espírito Santo, para mostrar que as 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito, elas não trabalham autonomamente. Então, eu estava dizendo, por que nós não somos pentecostais? Exatamente por isso, porque nós não damos ênfase a uma única pessoa, ou nós não elegemos dentre os atributos da divindade aqueles que talvez sejam mais próprios de uma pessoa. E aí talvez você possa dizer, mas pastor, o senhor não fala o tempo todo que é Cristo, 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 nós somos cristocêntricos? Sim, mas aí que está o grande mistério da Trindade, no sentido de nos mostrar que Cristo é de fato o elo, que traz o Pai como sendo aquele iniciador da salvação, Cristo como sendo aquele que cumpriu esta salvação, e o Espírito que aponta para esse Cristo, que revela, que joga luz nesse Cristo, para mostrar a obra de Cristo. Mas a obra de Cristo, ela não é autônoma. Cristo não realizou a sua obra sozinho. E isso é tão verdadeiro que ele mesmo diz isso.
em todo o tempo do ministério de Jesus, o que é que ele mais dizia? Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Jesus nunca disse assim, olha, agora eu estou aqui, eu vou resolver a situação. Não. Jesus, ele se submeteu ao Pai em todas as coisas. Aquele hino maravilhoso lá de Filipenses, né? Que Paulo diz, todo o joelho se dobrará, toda língua confessará. O que é que Paulo fala ali? Paulo fala que Cristo, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi obediente porque ele obedeceu ao Pai em tudo. E ele disse lá em João 17, versículo 3, que a vontade, a vida eterna, qual é? É que nós conheçamos a Deus e a Ele, Cristo, a quem o Pai enviou. E lá no versículo 30 ele diz, eu e o Pai somos um. Então isso mostra, meus irmãos, de fato que há uma conexão muito profunda entre Pai, Filho e Espírito Santo. Uma conexão que nós não conseguimos explicar, que, como eu disse aos irmãos, foge a qualquer tipo de lógica humana que nós tentemos ilustrar, né? Não dá para você usar nenhum tipo de analogia humana, embora alguns tentem fazer, mas todas elas serão insuficientes para mostrar o que significa este papel da Trindade. Bom, o Pai é iniciador da salvação, envia Cristo para cumprir este papel de salvar o seu povo, e o Espírito para convencer este povo de que Deus, o Pai, elegeu este povo para que Cristo pudesse morrer por este povo. Vamos ver Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Gálatas 1, 4. Gálatas 1, 4. Nós vamos ler de 1 a 4, porque para a gente perceber aqui como que Paulo menciona, né, as três pessoas. Gálatas 1, de 1 a 4. Vamos ler? Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, a todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. O 5, né? A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Observe aí, então, como que Paulo trata, né? Ele apresenta aqui a relação pai-filho. Ele diz no versículo 1 que esse Cristo, né? Por Jesus Cristo e por Deus Pai. Então, observe que o Evangelho, como eu estava dizendo, ele é um Evangelho de Cristo, porque Evangelho exatamente são as boas novas, as boas notícias de salvação, e essas boas notícias nós ouvimos em Cristo, né? Mas elas são fruto de uma relação com o Deus Pai. Esse Deus Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos. Mas veja que ao mesmo tempo no versículo 4, Paulo diz que foi Cristo que se entregou. Lá o pronome aí é um pronome reflexivo, né? Ou seja, a ação foi feita por aquela mesma pessoa, o qual se entregou. E aí ele ainda completa, a si mesmo, que é o que a gente chama de pleonasmo. Nesse caso aqui não é um pleonasmo vicioso, né? O pleonasmo vicioso é aquele que você fala a mesma coisa, por exemplo, subir para cima, descer para baixo, sair para fora, entrar para dentro, né? São pleonasmos viciosos, porque entrar já é para dentro, sair já é para fora, subir já é para cima, né? Então seria forma de você repetir desnecessariamente. Nesse caso aqui não, nesse caso é um tipo de pleonasmo, que é um pleonasmo aceitável, porque é um pleonasmo de ênfase. O que Paulo faz aqui é dizer, assim como ele diz lá em Romanos também, que ele fala da graça gratuitamente, né?
Ele usa duas palavras para trazer ênfase. O que ele quer fazer aqui é dizer o seguinte: olha, Cristo ele se entregou, e ele se entregou por sua própria vontade. É isso que ele quer dizer. A ênfase dele é: ele não se entregou porque ele foi coagido, não é? Porque ele não tinha opção, porque ele morreria de qualquer jeito, porque ele era fraco. Não, ele entregou porque ele quis fazer isso. E ele fez isso por seu poder, pelos nossos pecados. Para quê? Para nos desarraigar deste mundo perverso, né? Nos tirar, arrancar. Eu acho muito interessante essa expressão aqui, né? Desarraigar, quer dizer, veja que as nossas raízes pecaminosas, elas estão neste mundo perverso. Não tem jeito, a gente quer fixar o pé neste mundo, né? E o Evangelho, ele nos desarraiga, né? Ele nos tira a raiz, né? Ele puxa a gente lá de baixo. Você igual aquelas leguminosas, né? Que você põe a mão assim, arranca tudo. Ele nos tira dali para nos colocar no reino do Filho do seu amor. E aí, Paulo diz aqui, segundo a vontade de nosso Deus. Parece uma contradição, não parece? Porque você fala, mas espera aí, Paulo não falou, o senhor não ensinou aí agora que Cristo entregou a si mesmo por vontade própria? E aí, de repente, o versículo fala que foi por vontade do Pai? Como assim? Foi o Pai ou foi o Filho que teve vontade? Percebem? Os dois, ambos. Porque isto faz parte desta combinação, desse acordo divino, dessa que a gente chama de economia divina. O Pai, o Filho e o Espírito estão unidos num mesmo propósito. Então, a vontade do Pai é a vontade do Filho. E a vontade do Filho e do Pai também é a vontade do Espírito. Os três não se contradizem, eles não discutem. Eu acho melhor assim. Não, o senhor está errado. Não, vamos fazer o seguinte, vamos tomar um café primeiro, depois a gente volta e discute e resolve. Não, eles pensam igualmente, porque são um mesmo Deus. Certo? Um mesmo Deus. Não tem como explicar, né? Não tem como explicar. É como se nós pegássemos três pessoas aqui, diferentes, mas que pensassem a mesma coisa. Não tem como a gente imaginar isso, porque nós, seres humanos, não somos assim, né? Mas a Trindade é isso. Três pessoas, um só, que pensa a mesma coisa. Tem o mesmo propósito. O Filho não discorda do Pai, o Pai não discorda do Espírito, o Espírito não contradiz o Filho. As três pessoas trabalham no mesmo propósito. Por isso Paulo diz, foi por vontade dele, autônoma, ele se entregou, mas ao mesmo tempo foi por vontade do Pai. Ele cumpriu a vontade do Pai, né? Então, vamos ver um outro texto. Agora, Filipenses 2:11. Filipenses 2:11. Filipenses 2:11, que é o texto que eu citei, né, do hino maravilhoso aí. Filipenses 2:11, vamos ler? E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Está vendo? Então aqui também Paulo está dizendo, olha, as pessoas elas vão render graças, né, ou render autoridade a Jesus, reconhecendo que Ele é Senhor, na verdade não para glorificar a Jesus, mas para glorificar o Pai. Mas observe, o Pai ele não pode ser glorificado fora da pessoa de Jesus. Percebe? Então, olha de novo a mesma combinação. Não há como você adorar o Filho sem adorar o Pai, ou adorar o Pai sem adorar o Filho. Não tem como você adorar o Pai e o Filho sem adorar o Espírito Santo. Não dá para você fazer essa escolha, porque você só pode adorar o Pai na pessoa do Filho, movido pelo Espírito. Certo? Então, todas as pessoas trabalham para um só propósito, não é? Vamos ver mais um texto. Romanos 8:9. Romanos 8:9.
Nós podemos ler até o 11, para a gente perceber um pouco mais esta relação. Vamos ler Romanos 8, então, de 9 a 11. Vamos lá. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Agora o 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então veja, claramente Paulo está dizendo, primeiro lá no versículo 9, né? Espírito de Deus e Espírito de Cristo. É o mesmo Espírito, Pai e Filho. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa da divindade, da Trindade, que está no Pai e no Filho. Não há, portanto, distinção. E o Espírito de Deus é o Espírito de Cristo. E ele diz aí que esse Espírito de Cristo, que é o Espírito do Pai, que foi quem ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que nos vivifica, que nos dá vida, que nos traz da morte, que nos convence do pecado. E é o mesmo Espírito, inclusive, que nos faz ser filhos de Deus. E é o mesmo Espírito que confirma no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Veja então a atuação da Trindade na conversão e na preservação do crente. O Pai elegeu aqueles por quem o Filho morreria, o Filho morre por aqueles a quem o Pai elegeu, e o Espírito convence estes por quem Cristo morreu e o Pai elegeu, para que a Trindade seja exaltada e adorada por estes que foram eleitos. Então nós estamos no ato de culto adorando a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Em cada uma destas pessoas reconhecendo as suas nobres propriedades. Nós estamos aqui, Senhor, Deus Pai, porque o Senhor nos elegeu antes dos tempos eternos. Nós estamos aqui, Cristo, o Filho, porque o Senhor veio e morreu por nós. Nós estamos aqui, Santo Espírito, porque o Senhor nos convenceu de que Cristo morreu por nós, de que o Pai nos elegeu e de que nós somos teus filhos. Esta é a doxologia trinitária. Este é o evangelho trinitário de Deus Pai, Filho, Cristo, Filho e o Espírito de Cristo, que é o Espírito de Deus. Então, essa compreensão, meus irmãos, ela se torna fundamental para nós, porque isso, inclusive, amplia a nossa relação de adoração. Observe que quando você está no culto e você percebe você percebe a maneira como você deve se dirigir a estas pessoas, isto torna o culto muito mais profundo, muito mais reflexivo aos nossos corações, porque você está diante das três pessoas da Trindade Santíssima, e você precisa reverenciá-las, sabendo que se você pecar contra qualquer delas, você estará oferecendo um culto a Deus defeituoso. Por exemplo, se você ignora a presença do Espírito Santo no culto, e o que eu digo ignorar a presença do Espírito Santo? Ignorar, por exemplo, que Deus nos fala por meio da abertura do nosso coração, da nossa mente, que Deus trabalha as nossas emoções, Ele nos convence. Se você ignora isso e você pensa que é só racional o culto, não é? Só cabeça, só lógica, e você não entende que o Espírito ele muda o coração, você pode estar pecando também contra a pessoa do Espírito. Não me refiro aqui à blasfêmia, né? Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é a ausência de conversão, é rejeitar a salvação.
Não é esse o caso. Eu estou me referindo aqui a um pecado que nós cometemos contra uma pessoa, né, da divindade, que pode ser este. Ou então, contra Cristo, por exemplo, pensando que eu estou oferecendo a Deus Pai um culto fora da pessoa de Cristo, fora da mediação. É como eu entro na presença do Pai sem considerar que eu só posso estar aqui porque Cristo me trouxe até aqui. E eu me esqueço do nome de Jesus, né? Em teu nome é que nós estamos aqui. Então você pode pecar contra a pessoa de Cristo. E assim, de várias formas, né? Você pensa estar adorando a Deus, mas você nega o Espírito ou nega o Filho, e isso prejudica a nossa adoração, se torna uma adoração incompleta. Vamos ver mais um texto. E esse é um texto que, inclusive, foi pregado aqui pelo reverendo Josafá, quando ele usou a expressão Abba, Pai, né? Vamos ver aqui, no texto mesmo de Romanos, eu deixei para a gente ler depois, versículo 15, Romanos 8, 15. Vamos lá? Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Né? Então esta é uma expressão, o pastor Josafá explicou aqui aquele dia, né? É uma expressão pronunciada somente por Cristo. Né? Cristo foi quem disse Abba, e isso faz com que a nossa filiação, né, a nossa entrada na família divina, seja uma entrada por meio de Cristo. Só nós, filhos, temos o direito adquirido, né? Porque aqui fala o espírito de adoção, nós fomos adotados. E quando uma pessoa é adotada, ela tem os direitos daquela família, né? Ela recebe o sobrenome, portanto, a herança também cabe àquela pessoa, né? Nós fomos adotados, então nós recebemos a herança. Recebemos, o versículo 17, né? Diz aí, olha, se somos filhos, somos também herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Porque nós recebemos, por meio de Cristo, todos os benefícios que são dados aos filhos. E um deles é poder dizer Abba, Pai. Ou seja, ter uma relação de intimidade com o Senhor que ninguém pode ter a não ser aqueles que foram atraídos pelo Espírito de Cristo para a presença do Pai por meio de Cristo. Então este é o Evangelho trinitário, não é? É o Evangelho da Trindade. Cada membro da Trindade desempenhando, então, sua função indispensável para a nossa salvação. Indispensável. Sem Deus o Pai, não haveria salvação. Sem o Filho, não haveria o sacrifício da morte, o pagamento da exigência de Deus. Sem o Espírito, nós não seríamos convencidos. Portanto, o Evangelho é um Evangelho da Trindade. O Evangelho é um Evangelho trinitário. Nós percebemos que todos os apóstolos, por exemplo, os escritores do Novo Testamento, todo o Evangelho do Novo Testamento é baseado exatamente nesta doutrina, né? Nenhum evangelista e nenhum dos apóstolos, escrevendo as suas cartas, exclui qualquer das pessoas da Trindade, porque eles sabem que o Evangelho é a Trindade. O Evangelho, ele é trinitário, ele é o Pai, o Filho e o Espírito. Então, por isso que Tiago disse lá na sua carta, né, que a crença em Deus, e ali ele está se referindo a Deus somente como um ser criador, a crença em Deus não resolve, porque os demônios também creem em Deus, nesse aspecto, desta crença numa divindade. Porque o Evangelho, ele é não só a crença em Deus, o Pai, mas é a crença na Trindade, na obra de Cristo por meio, na obra de Deus por meio de Cristo, motivada pelo Espírito, convencida a nós pelo Espírito. Então, se não houver a compreensão desta obra trinitária, não há salvação e não há a clareza do que é o Evangelho. Então, por isso que não adianta você pregar para as pessoas a crença em Deus. Ah, você precisa crer em Deus. Não, não é crer em Deus. O demônio também crê em Deus. Ele sabe que Deus existe, sabe que Deus é poderoso,
não é essa crença universal, né? As pessoas precisam crer no Evangelho trinitário, do Deus que enviou Jesus para salvar o seu povo dos pecados deles, e de Cristo que os convence dessa condição de pecado e da necessidade que tem da salvação. Este é o Evangelho trinitário, isto é o Evangelho que deve ser pregado, né? Então, meus irmãos, a gente percebe que, na verdade, desde muito tempo, né, a afirmação da palavra de Deus sempre foi esta afirmação trinitária. Os irmãos se lembram, por exemplo, que quando o povo de Israel, especialmente sob Moisés, né, o povo de Israel estava em alguma situação de encrenca ali ou com o Egito, ou com alguma outra nação inimiga, sempre Moisés trazia à memória do povo o aspecto da aliança. Quer dizer, o Deus criador, o Deus Elohim, o Deus que criou todas as coisas, é o Deus do pacto, é o Deus da aliança, é o Deus que constitui um povo para fazer desse povo o seu povo e representante deste Evangelho. Vamos ver, por exemplo, vamos ver dois textos aqui. Deixe-me ver aqui. Vamos ver Deuteronômio 4, 34 e 35. Deuteronômio 4, 34 e 35. Vamos ler do 32, né? Para fazer bastante sentido aí no parágrafo. Deuteronômio 4, 32 a 35. Vamos lá. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu a ouviste, ficando vivo, ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas e com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão poderosa, e com braço estendido, e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito, aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Olha que interessante. Então aqui Moisés está trazendo, embora a revelação ainda não estivesse completa, né? Porque a revelação, nós sabemos, ela é progressiva, ou seja, Deus foi revelando aos poucos a história da redenção, até chegar em Cristo. Cristo completa a história da redenção, né? Cristo, diz o escritor aos Hebreus, ele é a expressão exata do ser de Deus, né? Então, Cristo completa esta revelação. Embora esta revelação ainda não estivesse completa, observe que a fé produzida no coração de Moisés e do povo ali, era uma fé trinitária, era um evangelho trinitário, porque ele fala a respeito do Senhor, que está com as letrinhas maiúsculas aí, né? Que é o Senhor da aliança, é o Deus Yahvé, é o Deus do pacto, é o Deus que se relaciona com o povo, e nós sabemos que esse Deus que se relaciona com o povo é o Deus Filho. E ele veio para se relacionar pessoal e humanamente com o seu povo, né? Esse Deus que se revela e que se relaciona é o Deus Criador, é o Elohim, vosso Deus. E esse vosso Deus, repare, ele faz coisas absurdas aos olhos humanos, como, por exemplo, milagres, sinais, quer dizer, grandes espantos. Como ele realiza estas coisas, se não pela ação espiritual? Porque ele está falando aqui de coisas espirituais, correto? Milagres são coisas espirituais, sinais são coisas espirituais. Como ele faz isso, se não pela ação do Espírito Santo, pelo Espírito de Deus? Então, os irmãos percebem que
ainda que não esteja completa, e às vezes os termos não apareçam aqui, né? Não aparece a palavra Cristo, não aparece a palavra Espírito Santo, mas você percebe que a ação que está descrita aqui é uma ação trinitária. É uma ação que envolve o Deus Pai Todo-Poderoso, Cristo presente com o seu povo, porque a aliança estava sendo mostrada, e o Espírito, que é o motivador da realização destes atos milagrosos, sinais e etc. Né? Então a gente vê que desde o passado, de fato, nós temos aí o nosso Deus como único Senhor, o Deus que é o Deus que é único, o Deus que é somente Ele, e o versículo 35, né? Para que saibam que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Então esse monoteísmo judaico, né? Ele é fundamental para a gente entender este trabalho trinitário, porque não há outro Deus, não são três deuses, é um único Deus, nas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Vou ler mais aqui dois textos, meus irmãos, para a gente caminhar para o encerramento. Sim, Raul. Aham. Pois é. Sim. 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 Chegou o microfone aí, Raul? Usa só para a transmissão ouvir a gente também. O povo judeu hoje, eles negam que Jesus... fala que a gente é politeísta, porque a gente crê em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E eles negam Jesus de forma veemente. Falam que Jesus era um fanfarrão, era um menino mimado. Exatamente. As coisas que eles falam de Jesus, falam que Jesus é filho de mãe solteira, essas coisas. Sim. E a gente hoje, só vê o pessoal do Testemunho de Jeová que nega, e eles negam veementemente isso. Sim. Exatamente. Hoje existe o judaísmo hoje também é meio que uma salada, né? Muito parecido com o catolicismo, com o próprio evangelicalismo também. Você encontra de muitas posições. Há judeus que admitem, creem em Jesus, né? Judeus, entre aspas, judeus cristãos, né? Uma espécie de judaizantes, aqueles lá que Paulo já lidou com eles, lá em Colossenses, por exemplo, que eles estavam na igreja cristã, mas queriam manter alguns ritos judaicos, né? Mas o judeu raiz, vamos dizer assim, é de fato esse judeu que não crê na pessoa de Jesus, né? Porque ele ainda crê na vinda do Messias, e é isso mesmo, eles nos acusam de politeísmo, eles nos acusam de acreditar num outro Deus que não é Yahvé, né? Que não é o Deus Jeová. Então, muito bem colocado. E a gente precisa ter esta convicção do que por que nós somos cristãos, não é? Porque Paulo fala isso muito claramente, lá em Romanos, ele fala assim, irmãos, não é que nós vamos desprezar os judeus, porque nós sabemos que os judeus foram e continuam sendo muito importantes para a história do cristianismo, porque de lá vieram as leis, de lá veio Jesus, de lá veio a promessa. Então Paulo enumera uma série de vantagens, mas aí ele diz assim, contudo, os verdadeiros israelitas não são aqueles nascidos em Israel. Os verdadeiros israelitas são aqueles que agora aceitam este Deus de Israel na pessoa de Jesus Cristo, o Senhor. Então, aí agora há uma distinção muito clara entre o judaísmo e o cristianismo, não é? Então, nós não viramos as costas para os judeus, no sentido de que nós reconhecemos o valor que eles têm, né? Inclusive devemos orar por eles, orar pelos israelitas, né? E pedir que Deus possa ainda convertê-los, né? Em Cristo. Mas nós entendemos que há uma separação muito clara. A partir do momento em que eles negam a pessoa de Jesus, então, aí eles deixam e eles se tornam, nós poderíamos dizer, até mesmo apóstatas, nesse sentido, né? Como o escritor aos Hebreus disse isso, né? O escritor aos Hebreus 6 trata disso. Hebreus 6 diz que alguns desses judeus, eles passaram a servir a igreja cristã, eles participaram da ceia, eles ouviram a palavra, presenciaram as ações do Espírito, no entanto, eles voltaram para o judaísmo. E aí Paulo chega a ser, Paulo não, né? O escritor aos Hebreus
chega a ser muito duro, né? Dizendo o seguinte, que estes que caíram, é impossível renová-los ao arrependimento, né? Porque o escritor considera que nem convertidos eles eram, né? Eles não eram convertidos ao cristianismo, são judeus e não são cristãos, então eles continuam cegos e dependentes da ação do Espírito Santo para convertê-los, né? Muito bem colocado, é isso mesmo. Então alguns ainda defendem nos acusam, né, de politeístas. Os testemunhos de Jeová fazem isso conosco, né? Eles não falam assim na nossa cara porque eles querem nos convencer, né? Como proselitistas que eles são, mas se você continuar conversando, se você continuar aprofundando, vai chegar um momento que eles vão falar isso mesmo, que é uma espécie de politeísmo, né? Jesus é uma outra pessoa. Sim, irmão Emerson. Pastor, nós estamos num momento de esclarecimento, né? E não existe nenhuma dúvida, que os irmãos entendam que não é dúvida nenhuma. É só baseado nisso que o irmão falou ali, sobre debates e esclarecimento, e até mesmo para se posicionar. Nesse mundo, então, de verdades estendidas, né? Nem sempre são verdades, mas uma acusação que nos fazem é sobre a questão de estudos de doutrinas que se cruzam. Da Trindade, por exemplo, nós estamos estudando agora, como, por exemplo, a da eleição. Sim. Se fomos eleitos, não basta crer. Não é? Porque Judas creu, mas ele não era um eleito. Nós vimos quinta-feira, perdão, o diabo também crê. Sim. Mas ele não é eleito. Sim. Como explicar? Existe uma forma de explicar? Eu não tenho dúvida sobre isso, tá? É só para os irmãos terem ciência. É só mesmo em questão de como se posicionar. Porque um arminiano não refuta totalmente essa questão da eleição. Sim. Os testemunhos também de Jeová. Então, como, sendo o senhor um expert no assunto, por gentileza, é possível ter uma explicação mais plausível, mais lógica, fácil de entendimento? Então, a pergunta é muito boa, né? Também. E assim, existe uma expressão na teologia que ela é muito interessante. Ela, em português, ela se chama ordem da salvação, né? Os teólogos costumam usar a expressão latina, que é ordo salutis, que é ordem da salvação. E, como a própria expressão já indica, existe uma ordem na salvação. Deus não atua. Vou tentar ilustrar o seguinte. Quando você compra você faz uma assinatura de uma TV por assinatura, ou um curso, você vai fazer um curso online, né? Você compra o pacote todo, mas o acesso ele é aos poucos, certo? Então você acessa primeiro o primeiro curso, depois você conclui, eles liberam o segundo curso, você conclui, eles te dão a terceira etapa. Então é mais ou menos isso. A salvação ela é um pacote inteiro, mas Deus vai aplicando esta salvação aos poucos, gradativamente, na chamada ordem da salvação. Então, a primeira coisa que acontece é a eleição. Deus nos elegeu antes dos tempos eternos. Mas essa eleição, ela precisa ocorrer na história, num determinado lugar, num determinado ambiente, de uma determinada forma. Então, nós podemos ter, por exemplo, nas nossas famílias, pessoas eleitas que hoje estão totalmente fora do Evangelho, e você nem imagina que elas sejam eleitas, mas elas são eleitas, elas já estão eleitas lá. Mas Deus determinou um dia na vida delas em que elas receberão o Evangelho pela palavra, e o Espírito Santo abrirá o coração de maneira que ela aceite por si mesma esta eleição. Então, esta significa que há uma ordem para que estas coisas aconteçam. Então, o eleito, ele vai comprovar a sua eleição, digamos assim, exatamente no momento em que ele receber este dom do Espírito e crer na obra de Cristo Salvador.
esta crença universal que eu falei, né, das pessoas que creem em Deus, creem nessa divindade, creem até mesmo no Pai, são simpáticas há pessoas que são simpáticas, gostam de vir à igreja, gostam de ouvir sermões, mas nunca são convertidas, né? Elas gostam do ambiente religioso, então estas pessoas elas não passaram por esse processo de uma conversão genuína, individual. Então, até que isso aconteça, nós não podemos dizer se ela é ou não uma eleita. Porque o eleito, necessariamente, obrigatoriamente, ele passará por um processo de conversão. Foi o caso do ladrão na cruz, né? No último momento, ele passou por um processo de conversão, de arrependimento. Talvez a dúvida aconteça em casos em que isso não seja possível de ser visto. Por exemplo, crianças que morrem na infância. Uma pergunta que muitos fazem: essa criança ela vai para o céu, vai para o inferno? A eleição diz que elas já estão determinadas. Há crianças que vão para o inferno, há crianças que vão para o céu. Isso depende da eleição. Elas não tiveram tempo e talvez nem racionalidade suficiente para declarar o seu pecado e aceitarem sua conversão. Mas nós cremos que elas, sendo eleitas antes dos tempos eternos, elas serão salvas, certo? Isso acontece também com casos de pessoas que têm problemas psiquiátricos, problemas de má formação cerebral, né? Índios não. Não, mas aí índio, se for condenado, está condenado. Aí não tem problema. Deus vai para o inferno assim mesmo. Depois eu explico isso, só para não deixar o irmão assim. Entendeu? Então, quer dizer, nesses casos, a pessoa vai passar pelo processo de conversão, né? E aí, a não ser esses casos excepcionais, que nós não conseguimos explicar, porque isso está dentro da soberania de Deus. Quer dizer, eu não sei por que Deus permitiu que alguém, por exemplo, que tem uma deficiência cerebral, uma paralisia cerebral, por exemplo, não tem como eu dizer que aquela pessoa ela não tem a razão suficiente ali para demonstrar, né, sua conversão. Então eu creio na eleição nesse caso. Eu creio que se ela é eleita, ela vai para o céu, né? Então essa é a questão, é o processo, né? O eleito ele vai passar pelo processo de ouvir o Evangelho. A pregação vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? A salvação é o ouvir a palavra de Deus pregada. O Espírito Santo trabalha no coração em que esta palavra foi plantada, é a semente que foi jogada no solo fértil. Esta pessoa, ela então crê nesta palavra, crê na obra de Cristo e ela se rende a Jesus. Então é todo um processo, né? É uma ordem de salvação mesmo, em que as coisas vão sendo aplicadas gradativamente, né? Passou o seguinte, Sim. ouvi uma pregação no YouTube de um pastor que fala que há pessoas que estão no mundo que Deus está perto dele, tem Deus perto dele. E pessoas estão na igreja que Deus está longe dele. É possível isso? É possível. Talvez ele tenha, eu não sei que contexto, né? Eu estou pegando só a fala, né? Mas eu estou entendendo o seguinte, que ele possivelmente está falando de pessoas que estejam na igreja, mas que não sejam crentes, né? E isso é possível. Nós sabemos que há joio dentro da igreja, né? Mesmo. Como o caso de Hebreus 6, que eu citei aqui. Pessoas que fazem parte da comunidade cristã, experimentam as bênçãos cristãs, às vezes até professam mesmo a fé, mas fazem isso de boca para fora, né? Não fazem isso com o coração. Então elas não são crentes de verdade, embora demonstrem externamente, parecerem crentes, né? Mas não são. Por isso a nossa responsabilidade, Marminda, de examinar a nós mesmos, né? Todos os dias. Paulo fala isso, né? Não só no momento da ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão, mas um exame contínuo de nossa vida, né? Porque às vezes nós achamos que somos crentes e não somos. Isso dá um medo na gente mesmo, dá um certo temor.
Alguns irmãos já chegaram para mim e falaram: pastor, será que eu sou crente mesmo? Porque tem horas que eu tenho medo, assim, eu fico pensando, será que eu sou crente? Né? E só para tranquilizar os irmãos, eu já passei por isso também. Nós passamos por isso. Né? O pastor Calvino disse que isso é uma forma de Deus nos manter crentes. Quando a nossa fé ela é abalada, quando há dúvidas, né, em relação à nossa fé, isso é bom, porque nos faz clamar mais ainda pelo Senhor, né? Senhor, tem compaixão de mim, aumenta em mim a fé, me dá a certeza da salvação, né? Como Davi fez lá no Salmo, né? Não retires de mim o teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da tua salvação, né? Então essa oração é uma oração crente, é uma oração que não é movida por autoconfiança, por uma presunção de que, não, eu sou eleito mesmo, e aí posso viver de qualquer jeito, que eu vou ser salvo. Não, isso não existe, né? O eleito, muito pelo contrário, ele está sempre ali querendo se agarrar a Cristo, porque ele sabe que sem Cristo ele nada pode fazer. Pode completar, irmã. O Ellison, conheci. Uhum. Sim. Exatamente. Ah, que bom. Pastor Welles era um bom amigo. Está com o Senhor, né? Ronaldo, né? Você ia falar, Ronaldo? Pastor, quando você estava falando aí, tem o caso de Jacó e Esaú, né? Que no ventre materno já foi escolhido, né? Exatamente. Um escolhido e outro não. A minha pergunta é a seguinte, não sei se é pelo estudo de hoje, a gente fica analisando, por exemplo, o final do Apocalipse, falando mais sobre só Senhor, Deus e o Alfa e o Ômega. Sim. Na eternidade, essa trindade vai cessar? Porque nós vamos só ver só Jesus, né? O Filho, Sim. O Espírito Santo não vai ter mais de convencer ninguém do pecado, sim. E o Pai é Espírito, nós não vamos ver, né? Então, cessa, nós vamos adorar só um Deus único lá, ou a trindade também? Não, a trindade permanece, é eterna, né? Não cessa. A questão é que a forma visível de Deus é Cristo. Cristo é a imagem de Deus, né? A imagem absoluta, perfeita de Deus. Então nós só podemos ver Deus na pessoa de Cristo. Por isso que ele falou com Filipe lá, né? Ô Filipe, tanto tempo você está comigo e está pedindo para ver o Pai, eu e o Pai somos um, né? Então, quer dizer, se você olhar para mim, você vai ver o Pai. Claro que Jesus não está dizendo ali de ver o Pai no sentido da completude de Deus, porque Deus é infinito, né? Então, olhar para Jesus não significa ver Deus de maneira infinita. Significa ver o que Deus quis revelar dele a nós. Então, nós veremos Cristo glorificado. E, ao vermos Cristo glorificado, nós saberemos nele o Pai e o Espírito. Exatamente pelo fato de que ele é um Deus, né? Nós veremos a pessoa, mas a presença de Deus... O Apocalipse diz, inclusive, que nós não precisaremos de sol, né? Porque o brilho da glória de Deus estará. Então, nós veremos Deus, digamos, de outros modos, né? Talvez com essa manifestação gloriosa da presença de Cristo, né? É isso aí. Sim, irmão Romar. Tá chegando o som para o senhor aí, espera só um pouquinho, só para os irmãos que estão na transmissão ali acompanharem. A respeito do comentário do irmão Emerson, eu me lembro uma vez uma pessoa me fez uma pergunta assim, justamente essa, assim, se já somos eleitos, então não precisa pregar. Aí a única coisa que eu pude responder para ele foi o seguinte: qual foi a ordem de Jesus Cristo quando ele estava subindo para o céu? Pois é. Pregar. Ide e pregai o Evangelho. Exatamente. Então é ordem. Exatamente. Ordem não se discute, Isso. cumpre. É porque Deus ele estabelece o fim
e os meios. Os meios. A pessoa, por exemplo, ela fala assim, mas se eu sou eleito, então não precisa pregar. Não, mas Deus estabeleceu que o eleito vai ser salvo ouvindo a pregação. Exato. Então isso está conectado, entendeu? Nós não vamos deixar de pregar porque os eleitos são eleitos. Não, o eleito ele vai manifestar a sua eleição na pregação. Então, por isso, muito pelo contrário, é aí que nós temos que pregar mesmo. Exatamente. Porque Deus nos mandou pregar a fim de que os eleitos possam ouvir a voz e virem. Né? Verdade. Então a eleição não é uma justificativa, não é uma desculpa para a ausência da evangelização. Pelo contrário, ela é um incentivo para... O arminiano, vou voltar ali no que o irmão Emerson falou, né? O arminiano ele deve ficar muito desesperado, porque é o seguinte, se depende da pessoa converter, ele vai tentar convencer a pessoa de tudo quanto é jeito, né? Verdade. Tudo quanto é jeito. Igual aquele caso que eu contei para vocês do moço da roça que foi para a igreja, converteu e a esposa não queria ir. E ele foi chamando, até o dia que ele perdeu a paciência, pegou um porrete de amansar vaca e falou assim, o negócio é o seguinte, pá, hoje você vai comigo para a igreja, senão eu te cubro no porrete aqui. E aí ela foi e converteu, né? Então, o método de conversão aí foi um método agressivo, violento, evangelista explosivo, né? Mas funcionou, vai saber. Deus, né, não sei, não é o melhor método, claro, né? Ninguém vai aconselhar a fazer isso, mas foi assim que Deus quis lá, né? Então, tem um método. Deus não estabelece só o final da história, Ele estabelece o meio. Né? Então o eleito ele vai ser o salvo como? Ouvindo a pregação do Evangelho. Aí deixe-me só eu ir ali no irmão Halver, porque só para não deixá-lo com aquela pulga atrás da orelha. Como que nós cremos na questão, por exemplo, dos índios? Né? Nós cremos o seguinte, que todo ser humano ele está morto em seus delitos e pecados. Para que ele seja salvo, ele precisa ouvir o Evangelho, como nós acabamos de falar aqui. Então nós cremos que há, por exemplo, eleitos entre os índios. Nós cremos. Por isso, inclusive, nós enviamos missionários para no meio dos índios. Mas nós cremos que estes índios, os eleitos, os indígenas eleitos, eles vão se converter por meio da pregação da palavra. Então, de alguma maneira, Deus vai providenciar, se há eleitos ali, eu creio que Deus vai providenciar uma maneira do evangelho chegar até eles pela palavra. Então, é um missionário, é alguém que viaja para algum lugar e converte, volta e prega para a sua tribo. Quer dizer, Deus faz de acordo com a sua vontade, o caminho que Ele quer fazer para que a palavra chegue até aquele lugar. Né? Então, é nisso que nós cremos. Nós cremos que se aquela pessoa morrer sem a pregação do Evangelho, sem ser eleita, obviamente ela vai para o inferno mesmo. Né? Por isso que eu dei aquela resposta assim rápida. Né? Ela vai para o inferno, porque sem a pregação da palavra, sem a conversão, não há salvação mesmo. Né? Pastor, desculpa, mas sem querer polemizar. Não, fica à vontade. Sem querer polemizar, mas só para dar mais ênfase na pergunta, talvez não ficou clara. Sim. Não a questão da progressão. Porque a palavra do Senhor nos diz em João que todo aquele que nele crê será salvo. Certo. No versículo. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Sim. Porque não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Sim. A questão aqui, a pergunta é, se ele é eleito... Sim. Ou melhor, se a palavra do Senhor, a nossa única regra de fé e prática, está falando, certo. Todo aquele que nele crê será salvo. Sim. Ok? Ele não está falando da progressão, está falando toda. Veja bem, eu não estou defendendo ninguém, eu só estou colocando os argumentos. Uhum. Todo aquele que nele crê será salvo. Sim. Se existe uma progressão, então não é só o crer. Não, e existe também existe a eleição. Isso. Como conjugar toda essa questão. Como ele vai crer? Ele vai crer porque ele é um eleito. É isso. Ele vai crer. Né? Lembra lá de João 1, versículo 12, né, que diz que Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus àqueles que creem no seu nome. Né? Então, não são os nascidos da carne, não são os nascidos do sangue, são os nascidos de Deus. E o que significa nascido de Deus? Os eleitos. E os eleitos recebem o poder para crer. E aí eles creem. Então, quando o texto diz assim, aquele que crê em mim, né, terá a vida eterna, ou aquele que crê em mim ainda que morra viverá, quem que tem o poder para crer? Os eleitos. Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Né?
Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, contudo, Ele nos deu vida e implantou fé no nosso coração e, mediante a fé, nós podemos crer e recebermos a graça. Então, acho que agora ficou mais claro, né? Então, quer dizer, quem crerá? Que pessoa crerá no Evangelho? Aquela que for eleita. Ela foi eleita para crer. E se ela é eleita para crer, aí Deus vai providenciar um meio de ela ouvir esta palavra e se reconciliar com Ele. Ainda que ela esteja lá no cafundó, né, do Judas, ela vai ouvir de alguma maneira a palavra do Evangelho. Como nós não sabemos. Às vezes está passando um avião lá e cai uma folha da Bíblia lá, cai uma Bíblia, não sei, né? Às vezes um pombo correio. Deus, o Espírito sopra onde quer. Mas o fato é que ela vai ouvir a palavra do Senhor e o Espírito vai aplicar no coração esta palavra, né? Ok, meus irmãos? Hoje foi animado, né? Gostei de ver. No finalzinho, todo mundo. Sim, irmão Henrique. Minha vez agora. Do início, quando a gente fez a leitura ali, eu vi que a confissão fala que o Filho é eternamente gerado do Pai. Sim. Como que a gente deve entender isso? Porque Deus não é criado e Deus não cria Deus nesse sentido. Como que a gente entende que o Filho é gerado pelo Pai? Como que a gente deve interpretar isso? Essa geração aí, Henrique, tem a ver com o nascimento, com a encarnação de Jesus. Lembra que na encarnação de Jesus, não houve uma relação entre marido e mulher, uma relação natural, né? Então, Cristo, ele foi gerado porque ele não é criado. Cristo não é criado, ele é gerado, ou seja, ele nasceu de mulher, nascido de mulher, mas sem a intervenção do homem, de José, no caso, né? Então, o Filho aí se refere à encarnação do Verbo, à encarnação desse Cristo, tá certo? Não significa dizer que ele não existia, né? Porque talvez essa seja a dúvida. Então quer dizer que Deus existiu primeiro e Cristo veio depois, né? Porque fica parecendo isso. Mas não é. O que a confissão quer dizer, a intenção dos irmãos que escreveram, é se referir à encarnação. É mostrar que o Pai, ele gerou Jesus Cristo no ventre de Maria, né, para que ele pudesse cumprir o seu ministério terreno, o Deus encarnado. Então essa é a ideia. A geração tem a ver com isso mesmo, né, com a gravidez de Maria, para a gente ser mais específico assim. Certo? Então, ele não foi criado por Deus, né? Não é uma criação. Ele já existia na eternidade, mas ele foi gerado no ventre pelo Espírito Santo, inclusive, né? Para que ele pudesse se encarnar e viver entre nós cumprindo o seu ministério.